Zorobabel, vamos lá, Ageu 1, verso 1 diz o quê? No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá. Ele governava Judá. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, aí você vai ver lá, Ageu 2, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá. E a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao restante do povo. E Flávio Josefo fala aqui de Zorobabel, tá? Zorobabel, que falamos há pouco, era filho de Sealtiel, da tribo de Judá, e da estirpe de Davi. Ele chefiava essa grande multidão, auxiliado por Jesuá, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Mardoqueu e Serebeu, escolhidos pelas outras duas tribos. Os dois últimos contribuíram das próprias economias com 100 peças de ouro. Aí vai falar da questão do templo, né? Aí fala, as nações vizinhas viram isso com grande desprazer, por causa do ódio que votavam, né? Então ele está falando aqui, Zorobabel. Zorobabel assim falou e muitos louvaram-no e confessaram que ele havia provado muito bem que nada é mais poderoso que a verdade, a qual jamais envelhece e não está sujeita a mudanças. O rei disse-lhe que declarasse o que desejava daquilo que prometera ao que melhor respondesse às questões propostas e o considerei de boa vontade. Reconhecendo-o como mais sábio, Zorobabel era o mais sábio e mais inteligente de todos. Disse ainda que desejava no futuro receber os seus conselhos e ter tanta consideração por ele como a um parente. Zorobabel respondeu-lhe que não pedia outra graça senão que cumprisse o voto que havia feito antes, de ser elevado à dignidade da coroa, mandar reconstruir Jerusalém, restaurar o templo de Deus e restituir todos os vasos sagrados, e o rei Nabucodonosor mandara tirar e levar para a Babilônia. Ou seja, Zorobabel ele foi extremamente importante e ele foi descendente de Davi. Se Zorobabel, que era o mais próximo do rei e era o mais sábio, ele se voltasse para as riquezas do rei, ele poderia muito bem, né, ter desperdiçado toda essa chance. Então o templo foi reconstruído e as pessoas voltaram. Isso muito se deve a Zorobabel, que foi o descendente de Davi levantado para o retorno do exílio babilônico. Quer as pessoas aceitem isso ou não. O judaísmo ortodoxo omite muito isso, né? O judaísmo ortodoxo mete o pau no cristianismo, na religião cristã, mas eles fazem a mesma coisa, eles isolam versículos e jogam tudo para o futuro, né? Olha só, Ageu 1, 13 diz assim, 14, então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Céus e terra estremeceriam por causa desse escolhido. Olha como Zorobabel foi importante para Deus, Ageu 2, 21, 22 diz assim, fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos estrangeiros, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Verso 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Selatiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que ele quebra a maldição de Jeconias aqui. Anel de selar. Zorobabel foi escolhido por Deus, né? Olha aqui, Zorobabel, incomparável, como Zorobabel é exaltado. Zacarias 4, 6 a 7 diz assim, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular. Ele quem? Zorobabel, com aclamações, graça, graça a ela. Por quê? Porque ele ia construir o templo. Zacarias 4, 9 diz o quê? As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão.
para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isso aqui é Zacarias falando. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos de o Senhor que percorrem por toda a terra. E tem até o texto famoso de Zacarias 6,12, que muita gente isola, né? Zacarias 6,12 diz o quê? Fala do renovo, né? E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Tanto o judaísmo messiânico, tanto o judaísmo ortodoxo, quanto a religião cristã também, isola esse versículo e aplica para o futuro. Uns aplicam para Jesus ali, né, no primeiro século, e outros aplicam para o futuro Messias. Só que o próprio contexto vai falar que é Zorobabel. Olha só, Zacarias 6, verso 9 diz o quê? Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Heldai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e pões nas cabeças do sumo sacerdote Josué. Josué ali, filho de Josadaque. E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, que no caso vai ser o Zorobabel. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Zorobabel edificou. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e receberá a honra real. E assentar-se-á no seu trono e dominará. E Josué, que é o que ele estava falando, o sacerdote ficará à sua direita. E haverá entre os dois conselho de paz. E houve conselho de paz entre Zorobabel e Josué. Então esse renovo aqui é o Josué. Ou é o Zorobabel, tá? Essas coroas servirão a Helen e a Tobias e a Gedaías e a Rem, filho de Sofonias, de memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá diligentemente se obedeceres a vós, o Senhor vosso Deus. Aqueles que vêm de longe não são gentios não, tá, pessoal? São os outros israelitas ali que ainda não tinham retornado para Israel.